O final da década de 1910 foi muito marcante na Europa. Entre 1914 e 1919, o mundo assistiu àquilo que ficou conhecido como a Primeira Guerra Mundial, que na época foi chamada de Grande Guerra. Um evento de proporções gigantescas que envolveu países de diversos continentes, todos lutando por conta de uma disputa imperialista, busca de novos mercados, fornecedores e consumidores de matéria-prima e produtos manufaturados. Estava dado cenário para uma forte crítica social pela intelectualidade. Além disso, em 1917, a Revolução Bolchevique colocava em curso, finalmente, a primeira ideia de revolução socialista. Mas será que esses eventos agradaram a todos? Será que esses eventos eram consenso entre todos? Não, não eram. Foi a partir da década de 1920 que surgiu a Escola de Frankfurt, uma escola que visava reformular pensamentos e fazer uma forte crítica ao pensamento científico positivista europeu e também ao marxismo. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Escola de Frankfurt, essa importante escola filosófica e sociológica que surgiu na Europa na década de 1920 e marcou muito a intelectualidade. Mas antes eu quero pedir você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e as suas dúvidas e as suas sugestões, tá bom? Meus amigos, para falar da Escola de Frankfurt, a gente precisa entender aquele contexto na qual ela estava inserida. Bom, desde o século XIX, a Europa vivia um furor científico e uma busca pelo Estado como organizador dessa sociedade que traria o desenvolvimento. Havia uma crença que o desenvolvimento educacional, a ampla divulgação da ciência e a escolarização das pessoas tornaria a sociedade uma sociedade melhor, mais justa. As pessoas viveriam mais, estariam mais organizadas, porque o Estado, sobretudo o Estado democrático, daria às pessoas o direito de escolher os rumos das suas vidas e assim as pessoas acabariam aprendendo com seus próprios erros e consertando e achando o melhor caminho para si. Acaba que em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial, como nós conhecemos hoje, e a Primeira Guerra Mundial trouxe evidências de que o ser humano ele ainda tinha muito para aprender. A Primeira Guerra Mundial trouxe o que de mais moderno a ciência podia apresentar naquele momento: armas químicas, bacteriológicas, armas militares mais variadas, a metralhadora, o avião, tanques de guerra. Isso tudo trouxe um clima muito desagradável para a Europa, porque envolveu inúmeros países, tanto da Europa e de outros continentes, e foi a guerra que até aquele momento mais mortes havia causado. Estima-se que na Primeira Guerra Mundial tenham morrido aproximadamente 15 milhões de pessoas. Esse número era um número gigantesco para a época. A partir da década de 1920, pensando nisso tudo, um grupo de intelectuais judeus ligados à Universidade de Frankfurt criaram um Instituto de Pesquisa Social, que mais tarde ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. Esses intelectuais, liderados posteriormente por Theodor Adorno, Herbert Marcuse, eles acabaram fazendo uma forte crítica, sobretudo ao iluminismo. O iluminismo ele pregava ideias de liberdade, ideias de que o Estado organizaria as pessoas, e também ao positivismo de Augusto Comte, que defendia a ciência como sendo aquela que colocaria ordem na sociedade. Pois bem, já ficava muito evidente que aquele pensamento iluminista e positivista difundido a partir do século XIX trouxe inúmeros problemas. Os estados se formaram, as democracias elas não eram fortes, muito pelo contrário, as ditaduras elas se avantajavam, os poderes eram cada vez mais corrompidos e a ciência era utilizada para destruição em massa. A partir desse momento, esses intelectuais começaram a fazer uma crítica a uma série de pensamentos, inclusive o próprio marxismo. Porque eles acreditavam que aquele marxismo defendido por Karl Marx no século XIX,
em nada conseguia explicar esses eventos, esses fenômenos e até mesmo apresentar alguma sugestão para aquela sociedade. Inclusive, esses intelectuais da escola de Frankfurt, eles faziam uma forte crítica à própria Revolução de 1917, porque eles já viam algumas discrepâncias entre a teoria marxista e o que se acontecia na prática, sobretudo analisando as práticas de Stalin. Esse instituto cada vez mais crescia dentro da intelectualidade europeia, abriu inclusive uma sede na Suíça, que depois, na década de 1930, acabou se tornando a sua sede definitiva, porque muitos desses intelectuais eram judeus e foram fortemente perseguidos pelo regime nazista. Alguns foram presos, inclusive. E aí, um dos elementos que mais se fala hoje no Brasil sobre a escola de Frankfurt, é importante dizer que não é o único pensamento dessa teoria crítica, mas o que para nós muitos intelectuais acabam utilizando é a chamada indústria cultural. Theodor Adorno, ele vai dividir a indústria cultural em duas indústrias. Primeiro, a indústria autêntica, que é composta por uma cultura erudita, feita por uma intelectualidade algo mais rebuscado, mas é autêntico, é feito espontaneamente. E a cultura popular, que também ela é espontânea do povo, mas que não requer tanto rebuscamento. E por outro lado existe a cultura de massa, que ela não é autêntica. O que seria essa cultura de massa? Seria uma forma do capitalismo, do grande capital, gerar entretenimento para poder de alguma forma entorpecer as pessoas. Essa cultura de massa, ela não procura agregar nada, ela simplesmente quer oferecer algum prazer momentâneo para as pessoas. Esse tipo de pensamento foi muito forte e ajuda muitos intelectuais a pensar. Jürgen Habermas, por exemplo, é da segunda geração da escola de Frankfurt e ele traz uma teoria muito importante que é o chamado esfera pública. A esfera pública para Habermas seria aquele espaço no qual a burguesia ela discute os assuntos do Estado, mas ela não está necessariamente no Estado. Seriam grandes corporações, grandes instituições que não estariam vinculadas a um país, a um determinado local, mas que ocupariam diversos espaços e aí sim elas acabariam influenciando os rumos do Estado. Se você gosta da escola de Frankfurt e quer saber mais, eu te aconselho a você pesquisar, porque realmente eles têm muito a oferecer e é uma contribuição metodológica muito interessante. Porque faz uma crítica tanto ao socialismo quanto ao capitalismo e procura trazer uma reflexão crítica para a sociedade, sobretudo a sociedade ocidental. Meus amigos, se vocês estiverem gostando, não deixe de curtir o nosso canal, se inscrever, deixar seu joinha e muito mais. Tá bom? Um forte abraço!